Abra sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo de número 15. Eu quero te falar sobre uma coisa muito séria. Queria que você prestasse atenção. Quero te falar sobre a tragédia de uma geração que não crê. Vou repetir. A tragédia de uma geração que não crê. Nós vamos tomar esse texto. Tem algumas observações que eu quero fazer com vocês. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo de número 22. A tragédia de uma geração que não crê. Êxodo. Obrigado. Se fosse outro, dizia, os irmãos estão ligados, hein? Êxodo capítulo 15. Você já viu isso por aí? Eu já vi muitas vezes. O cara esquece, o troca e diz assim, aos irmãos corrige, já vi que a igreja está ligada. Eu esqueci mesmo, eu troquei aqui. Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27. E eu queria pedir que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, até para você entender as colocações que serão feitas, tá bom? Então não feche a Bíblia não, mantenha aberta. Quem sabe tem alguém aí que gosta de marcar com a canetinha. Eu vou ver essa observação aqui. É bom, porque isso você consegue reter mais a informação que a partir de agora, querendo Deus, você vai receber. Senhor, dá-nos a tua orientação, a tua bênção. Sem ti nada podemos fazer. Fala aos nossos corações. Tu és o Senhor da palavra. Por misericórdia, trata conosco. Por misericórdia, porque tu és o misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meus irmãos, por mais que Deus faça milagre, por mais que Deus manifeste a sua glória, por mais que Deus se revele, um coração endurecido e obstinado continuará sem enxergar o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Guarde isso que eu estou lhe dizendo, porque é verdade. Alguém dirá, olhando esse texto e o título da mensagem, alguém pode dizer, mas pastor, os israelitas chegaram à terra prometida, eles alcançaram, eles entraram em Canaã e conquistaram a terra. Sim, os israelitas foram e conseguiram e entraram na terra prometida, mas não essa geração, não esse povo que saiu do Egito. Esse povo que saiu do Egito encontrou o seu fim no deserto, encontrou o seu fim no decorrer dessa viagem.
Esse povo encontrou o seu fim lá nas areias remotas do deserto, porque não conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? E eu quero te falar. Irmão, eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Todas as vezes que você vê um alerta, um aviso na palavra de Deus se repetindo, tenha muita atenção e muito cuidado com isso. Por exemplo, a gente encontra em Abacuque 2:4. O justo viverá da fé. Nós encontramos em Romanos 1:17. Mas o justo viverá da fé. Nós encontramos em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. Quando você vê uma coisa dessa, você tem que levar esse aviso com muita consideração em seu coração. O justo viverá da fé. A fé é o oxigênio da nossa trajetória, da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Sem fé não há vida espiritual. O justo viverá da fé. Nós estamos então falando de um povo que viu coisas extraordinárias, irmão. Nós estamos falando de um povo que viu o sobrenatural de Deus de uma maneira quase que incomparável. Nós estamos vendo um povo que teve a experiência de ter as evidências da realidade de Deus, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, mas deixaram-se contaminar com uma praga, pior do que as pragas que caíram no Egito. Pior do que aquelas pragas que caíram no Egito foi a praga que este povo se deixou contaminar e se arrastar por ela, que foi a incredulidade. A incredulidade frutifica na murmuração. E se você olhar esses 4 capítulos aqui, a partir do 14, quando eles vão para o Mar Vermelho, você vai encontrar no capítulo 14, 19, a murmuração desse povo. No 15, 24, a murmuração desse povo. No 16, versículo 2, a murmuração desse povo. No 17, versículo 3, a murmuração desse povo. Você não vai encontrar nesses capítulos, não obstante Deus esteja presente, Deus esteja operando, Deus esteja fazendo milagre, Deus esteja cuidando, Deus esteja amparando, você não vai encontrar a palavra gratidão, mas você encontra com evidência a palavra murmuração. Então, de posse desse texto, nós queremos tirar algumas reflexões para a nossa vida. E eu quero que você me acompanhe. A primeira reflexão é essa. Aqui está uma questão que nós precisamos prescrutar a nós mesmos. Guarde isso. Aqui está uma questão que nós precisamos prescrutar a nós mesmos. Pastor, o que é isso? Prescrutar é examinar minuciosamente. Minuciosamente. Examinar minuciosamente, com atenção, investigar. Por isso que nós precisamos de olhar para nós mesmos aqui. É bom a gente ver se em nós existe alguma questão que, devido à nossa incredulidade, nos arrasta a ter uma vida de murmuração, a viver uma vida de lamento, de murmuração, de que nada está bom, de que nada presta, nos arremete a viver lamentando, a viver reclamando, a viver murmurando, a viver insatisfeito, aquela vida sofrida, insatisfeito, porque nada está bom, nada presta, nada é legal, sempre tem um defeito, em algum lugar encontramos um defeito, nada parece nos satisfazer. Não há uma palavra de gratidão na essência da nossa alma, de verdade. Só agradecemos quando alguém levanta e diz: vamos agradecer a Deus. Então, arrastado pela multidão, incentivado por alguém que está ao nosso lado, a gente abre a boca e diz: obrigado, Senhor. Mas aquilo é
tosco, é vazio, é sem verdade, é sem vida, é sem essência nenhuma, porque o certo é que saindo daqui, a gente começa a murmurar, porque chove, porque está quente, porque é calor, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não faço, e nossa vida é arrastada pela murmuração. Uma outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção com respeito a isso, é que a palavra de Deus nos orienta a gente tratar esse assunto com relevância, com muita seriedade. Olha o que é que está registrado em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 6. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas, olha aqui, essas coisas foram nos feitas em figuras, para que não cobiçamos as coisas, mas como eles cobiçaram. Essas coisas foram feitas como figuras, como exemplo. Tome cuidado com isso. Cuidado com isso aqui. Tem um sinal vermelho aqui. A palavra de Deus nos aponta. E é bom lembrar que nós estamos também atravessando um deserto dessa vida, desse mundo. Como igreja, estamos atravessando. E como igreja, muitas das vezes encontramos também escassez de água. Estou usando uma palavra aqui figurada, mas muitas das vezes encontramos dificuldades. Como igreja também, muitas das vezes, deparamos com poços amargos. Há momentos amargos da nossa vida, que a água é amarga. Como igreja, enfrentamos. Agora, o que vale aqui é ter cuidado com as nossas atitudes diante dessas ocasiões de prova, de carência, de falta, das coisas não saírem como nós planejamos, ou imaginamos, ou queremos. Temos que ter muito cuidado. Por isso que é muito importante nos examinarmos, termos cuidado em olhar cada um de nós a nossa própria vida, ver que tipo de atitude eu tomo nessas ocasiões, quando a coisa não vai, quando a coisa emperra, quando a coisa não sai como eu queria, quando eu vou a um poço e tiro um caneco e bebo e a água não presta, ela não é potável, ela não pode saciar a minha necessidade. Nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que em 1 Coríntios 10:10 está escrito assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem muita gente cercado, tem muita gente amarrado dentro da igreja, porque não abre os lábios para louvar a Deus de verdade, porque tudo que tem é um poço de lamentação, um poço de murmuração, um poço de impossibilidade que ele mesmo cavou e se meteu dentro. E nós devemos ter cuidado com isso. A murmuração afasta você de Deus. A falta de gratidão é um dano muito grave. Por isso que o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, no Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você tem uma boa ocasião, você está aqui, está com saúde, está na casa de Deus.
Curve a sua cabeça, querido, se você puder, e comece a agradecer a Deus. Você já agradeceu hoje? Agradeça a água que bebeu, o pão que comeu, a oportunidade de estar aqui, o Deus que está ao seu lado, a presença que não sai da sua vida. Aproveita aí e agradece. Agradece a Deus. Diz: Senhor, passa uma borracha em toda bobagem que muitas das vezes eu venho dizendo. Senhor, as coisas não é como eu quero, é como tu queres. Aleluia! Passa aí, meu irmão. Agradece a Deus. Vamos agradecer a Deus. Oh Deus, eu te agradeço. Aleluia. Eu te agradeço nessa noite por estar na tua casa, na tua presença. Você me acompanha nessa adoração, aleluia. Ora aí, irmão, agradece aí, irmão. Ah, pastor, o dia hoje não foi legal. Agradece aí, querido. Ai, pastor, eu queria. Agradece aí, querido. Abre a boca e agradece. Obrigado, Senhor, aleluia. Ai, pastor, mas olha, eu pensei, agradece, irmão, aleluia. Bendito seja Deus. Uma segunda coisa que eu quero refletir rapidamente com vocês, está com o texto aí aberto, não fecha a Bíblia para você acompanhar. É que esse texto traz à lume coisas que alguns aqui já experimentaram e que outros irão experimentar no decorrer da vida. Vou repetir. A segunda reflexão aqui é que esse texto traz à lume coisas que alguns aqui com certeza já experimentaram e que outros no decorrer da vida irão experimentar. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já experimentaram coisas que estão inseridas aqui no texto. Por exemplo, olha a primeira lição. Não pense que o caminho de Deus é o caminho mais fácil. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que podem dizer comigo: pastor, é a mais pura verdade. Eu já passei por essa experiência na minha vida. Olha o que é que diz o versículo 22. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Olha aí o que é que diz o versículo 22 de Êxodo 15. Diz assim: e depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram o quê? Andaram o quê? 3 dias no deserto. E o quê? Não acharam água. Não pense que o caminho de Deus é fácil. Ai, Deus me mandou, eu sei que estou na direção de Deus. Então o céu vai vir, vem um anjo com rosas e uma bandeja. Ei, para com isso, que não é por aí não, meu irmão. Nem sempre o caminho de Deus não é fácil. Deus nos manda por um caminho e não pense que você vai encontrar facilidades. Eles andaram 3 dias. Você já caminhou alguma vez 3 dias na sua vida? E eles procuraram, porque dizem não achou. Só acha quem procura. Não acharam água. Foi 3 dias de caminhada à procura de água e não acharam. Falar isso aqui para a gente é uma coisa que a gente absorve com muita facilidade. Mas pensa naquela multidão de gente, com pessoas idosas, com mulheres grávidas, com adolescentes, jovens, velhos, crianças, com pessoas ali com dificuldades para se locomover. Pensa naquele povo todo, aquela turma toda caminhando 3 dias e todo mundo com sede, porque não tinha água. Olha o tamanho da dificuldade, querido. 3 dias e não acharam águas. 3 dias infrutíferos, de necessidade, de dificuldade. Ai, pastor, Deus, eu não sabia, Deus está guiando a minha vida, mas não pensei que ia encontrar tanta porta fechada, eu não pensei que ia encontrar tanta dificuldade. Querido, não tenha medo, é Deus. Se é Deus, a dificuldade vem, mas guarde que maior é aquele que está com você.
Uma outra lição, está com a Bíblia aberta aí, que encontra-se aqui no texto, dá uma olhada ali. Não, desculpa, uma outra lição aqui é: entenda que está na direção de Deus não nos isenta de frustrações, é outra coisa. Está aqui no texto. Você está na direção de Deus, não lhe poupa de ter frustrações. E eu tenho certeza que muitos aqui podem dizer: é verdade, pastor, eu já passei isso na minha vida, no caminho, na direção de Deus, e tive algumas frustrações. Ai, se Deus estiver, eu não vou ter dificuldade, não vou ter frustração. Engano seu. Mesmo estando na direção de Deus, não nos vacina, não nos isenta, não nos poupa de ter frustrações. 23, olha o que aqui diz, o versículo 23. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber a água. Tinha água, mas não puderam beber, porque a água era amarga. Você já pensou? Quando eles chegaram em Mara e alguém gritou: tem um poço d'água aqui. A alegria que foi no arraial: conseguimos. Alguém deve ter dito: glória a Deus, conseguimos. E alguém jogou o caneco ali, jogou a botija ali. E quando buscaram a botija, água para todo mundo. Olha, a cacimba, o poço está cheio de água. E quando eles puxam a água e alguém bebe, joga fora. Não dá para beber, Moisés. Você já pensou a frustração? 3 dias de sede, sem achar água. E quando chega lá, eles pensam que ali estava a solução. Eles pensam que ali estava resolvido a questão. E se depara com um poço de águas amargas. Aí nós nos deparamos com aqueles sentimento de insatisfação. Quantas vezes estava tudo para dar certo, o negócio estava quase fechado, a porta estava quase aberta, a coisa estava quase se concluindo, e de repente dá tudo errado. O poço é de água amarga. Aí a gente sente aquele sentimento de insatisfação. Vem aquele sentimento de contrariedade. Você imagina a frustração do próprio Moisés? A contrariedade que se abateu sobre aquele povo, por não conseguir concretizar aquele desejo, aquela necessidade. E quantas vezes nos sentimos assim, porque não conseguimos concretizar os nossos sonhos, não conseguimos concretizar os nossos alvos, não conseguimos concretizar aquilo que queremos, e ficamos à beira do poço de Mara, completamente frustrados. A gente diz: como é que me escapou entre os dedos, como é que eu não pude segurar, como é que eu não pude concretizar, como é que eu não pude realizar. Meu Deus, o que é isso? A água não é potável, não dá para beber. Eu acredito que alguns aqui já passaram por isso. Eu já passei. Quem já passou, levante a mão aí. Já passei. Frustração. Agora, eu vou te dar um conselho aqui: não deixe que a sua condição emocional seja alterada. Não permita que isso aconteça. Eu vou te dar uma receita na palavra de Deus. Salmo de número 37. Tem uma receita. Versículo 4 e 5. Diz assim: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará.
Tem uma receita, segura ela aí pela fé, segura pela fé, segura pelo Espírito do Senhor, segura aí na tua mão, aleluia, segura aí. Você sabe o que é deleitar? Sabe? Deleitar é apreciar. Quando você deleita, você aprecia. Deleita-te no Senhor. Aprecia. Aprecia o que Deus tem feito na tua vida. Você lembra daquele livramento que Ele te deu? Lembra daquela situação que Ele te resgatou? Lembra daquela resposta que Ele deu à tua vida? Lembra do socorro que chegou na hora que você não esperava? Deleita-te no Senhor, começa a lembrar, aleluia, deleita-te no Senhor, aleluia, você não vai ser abatido, começa a te deleitar no Senhor, aleluia, deleita-te no Senhor, aleluia. E quando você começa a importar para dentro de si, quando você começa a importar para dentro da tua alma, quando você começa a resgatar essas lembranças, o Espírito de Deus começa a te fortalecer. Aí você se levanta e diz: eu entrego o meu caminho ao Senhor, a minha confiança é renovada, eu confio nele. Eu não confio, né, no deputado que vai me ajudar, no advogado que vai resolver, no juiz que vai dar a sentença. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. Aleluia. Shura macanda laba, shura manda labaxé. Aleluia. Shura macanda laba, shura canta labaxéia. Shure manda labashure canta labaxéia. Shura macanta labashura manda labaxéia. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa que alguém aqui, alguns de nós temos experiência, e a gente vê aqui no texto. Você está com a Bíblia aberta aí, não está, filho? Olha o versículo 24. Cuidado, porque nós temos a tendência de, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente encontrar culpados. Vou repetir. Cuidado, porque nós temos a tendência de, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente procurar culpados, colocar a culpa em alguém. Olha o versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés. O culpado foi Moisés. A gente sempre acha um culpado. Meu casamento não vai bom porque meu pai e minha mãe brigavam. Eu não consigo me estabelecer no trabalho porque o meu amigo tem inveja de mim. Ele tem inveja de mim. O patrão não presta. Eu não tenho uma vida espiritual na igreja porque ninguém me ama, ninguém me dá oportunidade, o pastor não me vê. A gente sempre procura alguém para culpar quando as coisas dão errado na nossa vida. Nunca a culpa é nossa. Nunca a culpa está em nós. Está sempre alguém. Nós sempre transferimos para outra pessoa. Ah, eu não estudo porque meu pai e minha mãe me fizeram trabalhar cedo. Nós sempre transferimos a culpa para alguém. A água não presta, a água não é potável. O que foi que fizeram? Moisés. É Moisés. É Moisés. Nós estamos aqui com Moisés. Foi Moisés que nos trouxe aqui. Moisés é o culpado do poço ter águas amargas. Encontramos um culpado. Vamos jogar sobre ele a nossa culpa. Às vezes, minha irmã, você não ora, você não cuida da sua casa, você não varre a sua cozinha, você não lava a roupa, você não faz uma comida decente, e a culpa do seu marido está estranho, é o diabo.
A gente sempre procura colocar a culpa em alguém. É Moisés. Moisés que é o culpado. A água não dá para beber, mas quem foi que nos trouxe aqui? Eles saíram debaixo da orientação de Deus. É Deus que está guiando o povo. O testemunho é real, a coluna está ali. O Deus que abriu o mar não se ausentou, mas alguém tem que levar a culpa. E quantas vezes nós transferimos aquilo que é a nossa responsabilidade, nós transferimos para os outros. Ai, pastor, eu não consigo, porque as coisas estão muito difíceis e eu não consigo um trabalho. Mas você levanta meio-dia, toma café meio-dia e meia, e quando dá 2 da tarde você volta para dormir. Você não pega um currículo e não entrega em nenhuma loja, não bate em nenhuma loja, o senhor vai abrir a porta. Olha, eu vou quinta-feira para a campanha da Vitória, Quinta da Vitória, eu vou para lá, sabe? E eu vou ficar aqui, porque Deus vai mandar um anjo na minha porta, e esse anjo vai bater e me levar lá na loja, e já falou no coração da dona da loja para me aceitar. Aí não acontece, a oração é fraca. A oração do pastor é fraca, viu? Eu tenho que ir para um mistério aí, porque a oração do pastor é fraca. Tem que procurar um mistério. Mistério de fogo, porque a oração do pastor é fraca. A oração da igreja é fraca. Alguém tem que levar a culpa. A culpa sempre está em alguém. Nós temos essa tendência, e nós precisamos de ter cuidado com isso. Cuidado, muito cuidado. Que Deus nos guarde. Quantos dizem amém? Amém. Mais forte. Quantos dizem amém? Amém? Mas há uma terceira reflexão nesse texto, que eu quero que você mantenha aberta a Bíblia, para a gente rapidamente refletir. Um terceiro ponto aqui. Agora eu quero que você olhe, eu quero lhe chamar a atenção para Moisés. Presta atenção em Moisés, nesse desenrolar todo aqui, nessa situação toda. Olhe Moisés agora, eu quero lhe chamar a atenção para Moisés. Veja como a fé suscita valores. Veja como a fé suscita valores. Primeiro, antes de entrar aqui, apontando diretamente Moisés, eu quero tomar um trecho que se encontra, um versículo, a parte B do versículo 3 do livro de Judas. Tem uma declaração aqui muito poderosa para nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo. Judas escreve assim: tive por necessidade, a parte B do versículo 3, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele não está falando de dom de fé, ele está falando de crença, de como é importante termos convicção, como é importante você saber o que você está fazendo aqui nessa noite. Você veio aqui porque você é crente em Jesus. Você veio aqui porque você tem convicção que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo, assentado à direita de Deus. Batalhar por essa fé, tomar posição por essa fé. Aí eu quero que você observe Moisés. A fé de Moisés provoca-lhe a buscar a Deus. Olha o que é que diz o versículo 25. O povo queria apedrejá-lo, né? O povo estava ali culpando. Que é que vamos beber? Queria uma resposta dele. Mas ele é um homem diferente. Ele tem fé, ele tem convicções. Ele não está ali por estar, ele não faz parte da multidão por fazer. Ele é um homem de fé.
Seu nome está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Ele sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tem fé no coração. Ele não fala de fé, ele vive esse mundo de fé, do sobrenatural, de Deus intervir, de Deus fazer um milagre, de Deus agir, de Deus socorrer, de Deus trazer uma resposta. O crente batalha pela fé, aleluia! Aí o que é que ele faz? Ele busca a Deus. Olha o que é que diz, o versículo 25 diz: e ele, o quê? Clamou ao Senhor. Aleluia. Está escrito aqui: e ele não se desesperou, e ele não se acovardou, e ele não se escondeu, e ele não fugiu da raia, e ele não se alienou, e ele clamou ao Senhor. Oh crente, levante a mão aí e dê glória a Deus. Oh crente, abre a tua boca e ora. Oh crente, busca aquele que tem resposta. Oh crente, busca aquele que não está com os ouvidos tapados, nem com a mão retida. Busca aquele que tem poder de trazer resposta ao teu clamor, à tua súplica, à tua prece, à tua oração. Clama ao Senhor. Aleluia. Ele vai a Deus e ele clama. Ele sabe que é um Deus que não é conto da carochinha. Ele sabe que não é um tratado teológico, um dogma teológico. Ele sabe que não é uma irrealidade, embora seja invisível e abstrato, mas pela fé ele é palpável. Aleluia. Ele clama. Ele se dirige ao Senhor, o Deus de Moisés. Eu creio, você pode não crer, mas eu creio, está aqui essa noite. Ele não muda. Ele não muda. Abra a sua boca, ele pode enchê-la. Aleluia, de bênção, de louvor, de adoração. Aleluia, clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Salmo 55, 17 diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele, oh glória, e ele ouvirá a minha voz. Aleluia. Ele quer ouvir a tua voz, querido. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Ei, eu venho te dizer da parte de Deus que Ele quer ouvir a tua voz em oração. Eu venho te dizer da parte do Senhor que Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua voz. Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Ele tem livramento. Invoca o Senhor. Aleluia. Agora você vê uma outra coisa aqui. A fé de Moisés operando. A fé de Moisés encontra em Deus a direção a seguir, a tomar naquela situação. Olha como é que a oração traz resposta e como a fé traz milagres. Olha o que é que diz o versículo 25, está com a Bíblia aberta aí. E o Senhor, Moisés primeiro ora, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se
doces. Deus mostra, Deus ainda mostra, Deus ainda revela, Deus ainda diz qual é a direção, Deus ainda diz o que é que você tem que fazer. Nós servimos ao Deus vivo, ao Senhor que responde. Aleluia! Deus ainda mostra. Oh, aleluia! O Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. Presta atenção nisso, servo de Deus. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Não foi um plano da cabeça de Moisés. Eu agora tenho um plano. Não foi um plano da cabeça de Moisés. Não foi astúcia de Moisés, nem sagacidade de Moisés. Não foi nenhum tipo de conhecimento botânico de Moisés, que ele olhou aquela planta e teve, não, eu conheço. Não foi. Não foi o conselho de ninguém. Foi a direção de Deus, do Deus que dá direção. O Deus que dá direção, o Deus que mostra o que fazer em situações que nós às vezes não sabemos nem como proceder. Ele ainda é o Deus que mostra o caminho. Aleluia! Mostrou-lhe um lenho. E Moisés pegou a direção que Deus deu. Olha ali, Moisés. Pega aquele lenho, aleluia. Coisa maravilhosa é quando você tem a direção de Deus. Agora não se esqueça que a direção vem depois de orar. A direção nunca vem antes de orar. Moisés primeiro orou. Aí ele vai lá, pega aquele lenho e joga na água, no poço. Agora você imagina, todo mundo olhando, não é? Glória a Deus. Moisés não fez uma oração e ficou em volta do poço. Não, Moisés não fez isso. Ele pegou o lenho e tomou a direção e jogou. Aí deve ter dito: Deus deu a direção. E quando Deus dá a direção, tem solução para a tua vida. Quando Deus dá a direção, tem solução para a tua vida. Pega o caneco. Jogaram o caneco. Puxou. Tem água para todo mundo. Levanta a mão aí, dá glória a Deus. Tem água. Dá glória a Deus, tem água. Dá glória a Deus aí, porque tem água. Tem resposta de Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que está escrito em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança a tua ansiedade sobre ele. Lança a tua ansiedade sobre ele. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que guia, é Deus que responde. Aleluia! Mas ainda há uma quarta atitude aqui da fé de Moisés. Olha o texto. Olha o versículo 26. Diz assim: e disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinareis os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades
porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O que é que tem aqui? Não obstante todo aquele drama, toda aquela situação, toda aquela pressão, ele continua na mesma marcha. Ele continua sendo o mesmo Moisés. Ele continua com o mesmo amor. Ele continua a ser um instrumento de Deus para transmitir a vontade e a palavra de Deus para aquele povo. Quem é que foi que Deus usou aqui para falar para o povo? Moisés. O que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele não desistiu da sua missão. Eu quero dizer que ele não negligenciou a sua liderança. Eu quero dizer que ele não se eximiu da responsabilidade dele. Eu quero dizer que ele não disse: Jeová, vamos ali para detrás da pedra que eu quero um gabinete com o senhor. Não aguento mais. Estou entregando porque não dá mais. Esse povo é rebelde, não me respeita, não confia em mim, murmuram contra mim. Estou entregando. Ele disse não. Ele disse não. Ele disse: eu vou lutar a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu não vou retroceder, eu não vou recuar. A minha vida será para glorificar a Deus. Eu não luto pela gratidão ou ingratidão do povo. Eu sou servo daquele que vive e reina para todo sempre. Ele não retrocedeu. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Por isso que eu digo que encontramos ali um homem de firmeza, um homem de de convicções sólidas, um homem de fé, um homem de fibra. Se é outro, dizia: Senhor, chegou aqui, não vou dar mais nem um passo. A gente saiu, passamos por um milagre tremendo há dias atrás, o mar foi aberto. Chegou aqui, se voltou todo mundo contra mim, não me respeita, não olha para mim. Está aqui, Senhor. Ele disse: não. Deus me deu uma missão. E o que Deus me deu para fazer, eu farei até o fim. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? Eu vou concluir. Por isso que eu digo que é uma tragédia a incredulidade de um povo que viu tantos privilégios, viram tantas coisas sobrenatural. Eles viram descer pedra de fogo dos céus, viram 3 dias de escuridão, o sol não brilhou, viram a morte dos primogênitos e os deles não sofreram nenhum dano, viram o mar se abrir, passaram com os pés enxutos pelo meio do mar, viram a água brotar de uma rocha, viram pão cair do céu por 40 anos, viram toneladas de carne chegar ao deserto, viram inimigos serem derrotados, mas nada disso trabalhou seus corações entorpecidos pela incredulidade. Nada disso. Os corações estavam entorpecidos pela incredulidade que leva à murmuração. Que Deus nos guarde. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: e ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. Creia na palavra de Deus, confie em Deus. Creia na palavra do Senhor. Obedeça a Deus. Não é fácil, mas obedeça. A direção de Deus vai lhe levar a Elim.
E lá o povo encontrou 12 fontes de água. Está lá no versículo 27. Não foi um poço, não, foram 12 fontes de água e 70 palmeiras. O que eu quero te dizer é que quando nós permanecemos firmes, e temos fibra, e temos fé, e temos coragem, e buscamos a Deus, e Deus dá direção à nossa vida, encontraremos suprimento e descanso para as nossas almas. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.